que militares do GSI, o Gabinete de Segurança Institucional, que fizeram doações via Pix para Jair Bolsonaro durante aquela campanha que angariou cerca de 17 milhões de reais, perderam seus cargos e foram devolvidos aos seus respectivos quartéis. Os rebaixamentos foram decretados após os nomes chegarem ao conhecimento do primeiro escalão do governo federal. O GSI é um dos órgãos que integram a presidência da República e é responsável pela segurança pessoal do chefe do executivo e do vice, além de seus familiares e também dos prédios oficiais de outras autoridades. Procurado, o gabinete preferiu não se manifestar sobre esse assunto. Você, Luiz Felipe Dávila, o que a gente precisa considerar? Há alguma irregularidade, ilegalidade, quando um integrante do GSI acaba fazendo uma doação para aquela campanha que arrecadou 17 milhões para Jair Bolsonaro? Ou essa é uma sinalização para a atual administração de que seriam homens ou figuras ligadas, ainda que ideologicamente, com o ex-presidente, e por essa razão é melhor tirar essas pessoas do GSI? Total, o que a pessoa escolhe como cidadão, apoiar um partido, faz parte da sua escolha pessoal, é o seu direito de cidadão. E não acontece esse tipo de perseguição em nenhum lugar do mundo. Nos Estados Unidos, todo mundo sabe quem deu dinheiro ao Partido Democrata ou Republicano. Não é porque amanhã ganha um presidente democrata que vai perseguir quem doou campanha para o Partido Republicano. Isso não existe. Aliás, isso mostra no Brasil, de novo, essa noção de patrimonialismo, como quem está no poder usa o poder para perseguir seus adversários políticos. Sejam aqueles que contribuíram com outro partido, sejam aqueles que fizeram parte do outro governo, ou sejam aqueles que tinham apenas simpatia pelo governo. Mas aí não, usa toda a parafernália do Estado para perseguir. Isso é um absurdo, isso é roubar o cidadão do seu direito de fazer a sua escolha. Os governantes precisam saber que, uma vez eleitos, eles governam para todo mundo, para todo cidadão. É essa a função do governante, uma vez eleito. E não governar para sua tribo, para sua patota. Não é assim que se faz. Portanto, utilizar mecanismos do Estado para perseguir pessoas por causa de suas preferências políticas, isso é um absurdo. Isso é um traço de regimes autoritários, antiliberais, que não tem nada a ver com a democracia e com a liberdade. Mas só um adendo, Dávila, não foi uma arrecadação para a campanha política, e sim quase uma campanha orgânica que surgiu dos apoiadores de Bolsonaro sob o argumento de que ajudaria o ex-presidente a pagar aquelas multas impostas pela justiça. Mas qualquer coisa, você está ajudando uma pessoa, você está ajudando um partido político. Com partido político é a mesma coisa. Quem apoia um partido político é perseguido depois porque apoia aquele partido. Ou se você não deu a mesma quantidade para um, o outro vai e persegue você. Não pode. Isso são escolhas políticas. Quem desejou doar dinheiro para o ex-presidente da República, tem todo o direito de fazer. É o dinheiro que foi ganho honestamente, foi doado por uma questão de escolha. Qual é o problema disso? Agora, não pode ter perseguição política. O meu ponto é, o Estado não pode perseguir cidadãos porque cidadãos fazem suas escolhas políticas. E é estranho também, né, Mota, como essas informações vieram à tona, né? Certamente houve um vazamento de todas as pessoas que efetuaram doações via Pix. Será que a Lei Geral de Proteção de Dados foi respeitada, Mota? É uma boa pergunta, Canhato. Muita gente não percebe que o Brasil está mudando, né? Eu sempre falo isso. Alguns políticos, algumas das nossas autoridades mais augustas ainda vivem na década de 1980. Não é à toa que elas têm essa ânsia de censurar as redes sociais, né? Combater a desinformação, porque as redes permitem críticas, debates, discussões de ideias, e fica cada vez mais claro que há ideias que promovem progresso, prosperidade, segurança, liberdade, e há outras ideias que levam à pobreza, corrupção, à opressão. Todo mundo é livre para fazer as suas escolhas, inclusive, por incrível que pareça, os militares. Você, delegado Palumbo, como avalia esse episódio? Claro que a gente precisa aguardar o avanço das investigações e também dessas apurações que vieram à tona, inclusive repercutiram em vários portais de notícias, mas o governo rebaixando militares que fizeram doações para aquela campanha de Jair Bolsonaro no ano de 2023.
metade do ano, mais ou menos. 17 milhões de reais foram arrecadados, delegado. É a famosa caçada às bruxas, né? Se é meu opositor, vamos perseguir, como o Dávila falou. Isso não deveria acontecer. Isso só reforça o que eu venho falando há muito tempo. As instituições brasileiras, elas não são de Estado, elas são de governo. Cada governo que entra faz o que quer. Tudo bem que lá nos cargos de GSI são cargos de nomeação do presidente da República, ele tem que colocar as pessoas dela de confiança, mas será que essas pessoas não são capacitadas para estar lá? Ou seja, tudo que for contra o governo, eles olham como inimigo. É assim que está funcionando esse governo. Daqui a pouco eles vão ver quem é que mandou um pix lá para o Daniel Silveira pagar a multa, né, que foi estipulada pelo Poder Judiciário, e vão começar a perseguir também. Se tiver algum membro das Forças Armadas, pode ter certeza que eles vão sofrer represália. Por quê? Porque as instituições do Brasil são de governo, quando deveria ser de Estado. Pois é, né, Dávila? Mas quando se utiliza o aparato do Estado para monitorar, cercear, perseguir ou intimidar servidores públicos, isso naturalmente gera uma reação muito importante, assim, que é preciso ser observado, ainda mais quando a gente trata de figuras das Forças Armadas ou das Forças Policiais, porque lá atrás havia um entendimento, pelo menos de parte de pessoas da atual administração, que os militares teriam um alinhamento ideológico com o ex-presidente da República. E até hoje perdura um certo mal-estar, né, com alguns setores das Forças Armadas com a administração do Poder Executivo atual. Como se resolve esse mal-estar? Esse mal-estar resolve com duas coisas. Primeiro, o funcionário público tem que cumprir a sua função de maneira imparcial, servir ao Estado. Como bem disse o delegado Palumbo, ele é um funcionário do Estado. Não pode um policial falar assim, não, eu só prendo desse lado, não vou prender do outro. Tem que prender quem cometeu ilícito. Não importa quem é que seja. O professor tem que ensinar o filho de quem apoiou um partido A e partido B. Não pode chegar e tentar fazer a cabeça que não só existe uma verdade. Isso não existe. O empresário não pode ter medo de que amanhã apoiou um partido político, o dia seguinte vem um monte de fiscal na minha empresa porque, olha, ganhou o partido da oposição. Isso não existe. E é isso que vem ocorrendo no Brasil com uma frequência assustadora. Então, como bem disse o delegado Palumbo, são instituições manipuladas pelo governo. Eu vou dar um exemplo recente que me chocou, a questão do CAD. O CAD deveria ser um órgão isento, técnico, mas aí o CAD, na época do governo Bolsonaro, era pró-mercado. Agora o CAD é pró-intervenção do Estado. Mas não devia ser isso, o CAD é o CAD. O CAD deveria ser um órgão independente para cumprir a sua função. Agora, por que quando está para um governo é pró-mercado e quando é que está no outro governo é pró-Estado? Isso é um absurdo, não é cumprir a função da instituição. Então, nós temos de respeitar as instituições de Estado, mas o indivíduo que trabalha na instituição de Estado, ele tem suas preferências políticas e elas têm de ser respeitadas, desde que elas não interfiram com o seu trabalho como servidor do Estado. Perfeito. Mota, quer fechar? Quer fazer uma última ponderação e reflexão sobre essa notícia, rebaixamento de militares que doaram para Bolsonaro pelo governo atual? Enfim, se quiser ampliar e amplificar a análise, fique à vontade. Eu acho que essa é, ao mesmo tempo, uma coisa minúscula, né? uma birrinha, é uma coisa menor, uma coisa que diminui quem faz isso, né? Uma perseguição tola. E, ao mesmo tempo, uma coisa muito grave, porque sinaliza isso que o Dávila e o delegado Palumbo já comentaram, uma confusão entre as noções de partido político, governo e Estado. Em uma democracia, quando um partido político ganha as eleições, ele assume o governo durante um período. Ele não se torna proprietário do país. Ele não se torna dono da máquina administrativa, muito menos das mentes e das consciências de todos os servidores públicos. A função do governo, do partido que ganhou aquelas eleições, é desempenhar o papel no executivo durante o mandato, depois sair e desocupar o lugar e deixar que entre um outro escolhido pelo povo.